Capítulo 566, Indo para o terceiro andar. Tradução, Cyber Revisão, 0. Lin Ming não tinha aberto o portão da cura, era só que havia uma névoa azul perto dele. Era assim que era. Toda vez que Lin Ming atacava, ele podia sentir claramente que a energia de origem do céu e da terra passava por essa névoa e por suas clavículas, convergindo para seus meridianos e se dispersando por seu corpo. Era como se um vórtice de energia de origem invisível tivesse surgido perto do portão da cura. Com um fornecimento constante de energia de origem, a eficiência de combate de longo prazo de Lin Ming aumentou bastante. Essa também foi a razão pela qual a força do deus herege poderia agora durar durante um vara de incenso de tempo. Desde o ponto em que Lin Ming começou a se erguer, a força do deus herege o ajudou inúmeras vezes a reverter o fluxo da batalha. No entanto, a força do deus herege tinha uma falha fatal, e isso era não poder durar por um longo período. Depois de usá-la, consumiria grande parte de sua energia. Esta era a razão pela qual Lin Ming não se atrevia a abrir facilmente a força do deus herege em uma luta, guardando como seu último movimento. Quando Lin Ming entrou pela primeira vez na torre polaris divisora de céus, sua força do deus herege só poderia durar o tempo de várias dúzias de respirações. Não apenas isso, mas uma vez que ele abre-se, ele não conseguiria fechá-la. Depois de entrar na torre polaris divisora de céus e praticar aqui por muito tempo, a força do deus herege deu outro passo em frente. Lin Ming agora podia abrir e fechar momentaneamente a força do deus herege. Depois de tocar no limiar do portão da cura, a duração da força do deus herege também se estendeu para uma vara de incenso de tempo. Pode-se dizer que a usabilidade prática da força do deus herege foi grandemente aumentada. Depois de guardar o forno de fusão universal celestial, com todo o seu corpo exausto e dolorido, Lin Ming caiu num sono maravilhoso. Fazia muito tempo desde que ele conseguira relaxar no sono. Durante sua estada nessa área de prática de primeira classe até então, ele até passou o tempo de sono cultivando. Com essa sensação confortável, Lin Ming dormiu bem, descansando por um dia e uma noite inteiros. Depois de acordar, ele tomou banho e trocou para roupas novas, e então fez um desvio para a praça da cidade a fim de pegar qualquer novo cristal de sangue demoníaco que fosse comercializado. Era hora de ir ao terceiro andar. Sem saber, Lin Ming já havia ficado no segundo andar por mais de meio ano. Fazia quase um ano desde que ele chegou ao continente do demônio sagrado. Um ano. Como a senhorita Mu e Xingchuan estavam se saindo. A ilha da Divina Fênix foi capaz de se defender. Como estavam seus pais? Como estava sua irmãzinha? Lin Ming estava cheio de preocupações. Este é o token para a abertura da matriz de transmissão para o terceiro andar. Por favor, leve-o. Perto da matriz de transmissão do segundo andar, um guarda responsável por lidar com os desafiantes disse a Lin Ming enquanto respeitosamente entregava o token para ele. Obrigado. Lin Ming recebeu o token e o colocou na matriz de transmissão. Uma luz branca brilhou ao redor dele. No instante seguinte, Lin Ming chegou ao terceiro andar. Este também era o último andar dos desafiantes da Torre Polaris Divisora de Céus. A Torre Polaris Divisora de Céus tinha a forma de um cone. Quanto mais se subia, menor ela era. O terceiro andar tinha apenas metade do tamanho do segundo andar. Quando Lin Ming saiu da matriz de transmissão, uma jovem Fei já estava esperando lá. Jovem herói Lin. Meu nome é Lin Lin, tenho esperado por você por muito tempo. A partir do segundo andar, todo novo desafiante que chegasse seria recebido por uma criada. Essa pessoa poderia levá-los para as áreas de prática ou mostrá-los o local da arena marcial para evitar problemas. Sou eu. Lin Ming segurou seus punhos juntos. A jovem garota chamada Lin Lin ficou surpresa e então rapidamente cobriu a boca quando ela riu. Os artistas marciais que chegavam ao terceiro andar tinham normalmente 26 ou 27 anos de idade.
Não apenas isso, mas eles sempre eram extremamente orgulhosos e arrogantes em seu comportamento, principalmente desdenhando ao falar com uma pessoa de baixo nível como ela. Era surpreendente encontrar um jovem tão bem-educado e cortês como Lin Ming. Jovem herói Lin, eu posso servir você nestes próximos dias. Área de prática, arena, praça da cidade, área de entretenimento, onde você gostaria de ir? Área de prática. Lin Ming respondeu sem hesitação. Após sua conversa com Mukgu, Lin Ming se interessou pelas áreas de práticas do terceiro andar. Ele especialmente queria saber quais recursos estavam aqui que levariam tantos jovens notáveis a se lançarem para o terceiro andar como um bando de patos. Milímetro. Por favor, siga-me. O terceiro andar era muito mais solitário que o segundo andar. Andando pelas estradas aqui, era raro ver um artista marcial. A maioria deles estava em cultivo a portas fechadas. No terceiro andar da torre Polaris divisora de céus, a pressão era grande. Os artistas marciais que chegaram aqui não eram comuns em sua geração. Cada pessoa que praticava aqui era como um barco indo contra a corrente do oceano. Se eles não pudessem avançar, eles ficariam para trás e, assim que isso acontecesse, inevitavelmente cairiam no abismo sem qualquer chance de redenção. Essa grande pressão estimulava todos os artistas marciais aqui. Se eles não pudessem se tornar um imperador, então eles se tornariam um fantasma. A área de prática do terceiro andar e a praça da cidade faziam fronteira entre elas. Quando Lin Lin levou Lin Ming para perto da praça da cidade do terceiro andar, ele finalmente começou a ver mais artistas marciais em sua volta. Era semelhante ao segundo andar, havia muitos artistas marciais que montaram uma barraca aqui. Lin Ming olhou para o outro lado. A maior parte do cultivo dos artistas marciais estava no nível inicial do reino Xiantian, e havia até alguns no reino Ouqian. Lin Ming ficou um pouco surpreso. Essas pessoas são... eles são funcionários dos desafiantes aqui. Eles são especificamente responsáveis pela criação de barracas e vendas. Os desafiantes do terceiro andar simplesmente não têm tempo para ficar sem fazer nada por negócios. A praça da cidade e a área de prática no terceiro andar proíbem lutas, então os vendedores daqui podem fazer negócios sem perigo, mesmo que o cultivo seja baixo. Lin Ming assentiu. Na verdade, o terceiro andar era diferente do segundo andar. Aqui, cada segundo contava. Era preciso aproveitar todas as chances possíveis. Contratar alguém para trabalhar para eles e cuidar de seus negócios era a abordagem mais razoável. Lin Ming varreu os olhos sobre vários dos itens à venda e percebeu que tudo era muito mais caro do que no segundo andar. Mas Lin Ming já estava acostumado a ver tesouros tão raros e valiosos, então não estava muito interessado neles. Quando ele estava prestes a sair da praça da cidade, Lin Ming sentiu de repente a atenção de alguém. Lin Ming parou seus passos e se virou. Atrás dele, a várias dezenas de pés de distância, havia um diabrete sentado em uma mesa quadrada. Ele estava balançando um leque na mão, sorrindo maliciosamente. Embora sua expressão sorridente parecesse muito amável, Lin Ming realmente tinha a sensação de estar sendo observado por uma víbora. Essa pessoa é forte. Lin Ming respirou fundo, sua expressão solene. Essa pessoa havia contido completamente sua aura dentro de seu corpo, emitindo um sentimento profundo e insondável. O terceiro andar da torre Polaris divisora de céus era realmente um antro de tigres agachados e dragões escondidos. Os mestres estavam simplesmente por toda parte aqui. Sentindo hostilidade em potencial na expressão sorridente dessa pessoa, Lin Ming decidiu que ele não queria causar complicações desnecessárias. Assim como ele estava prestes a se virar e sair, uma transmissão de sua verdadeira essência soou em seus ouvidos. Pare aí mesmo. Essa ordem carregava um tom imperioso consigo. Lin Ming franziu a testa. Quando ele se virou novamente, viu que o diabrete tinha fechado seu leque.
O diabrete disse: venha, vamos conversar. O diabrete acenou para um banquinho em frente a ele, ele queria que Lin Ming andasse e sentasse lá. O que? Lin Ming perguntou. Qualquer um que fosse mandado a andar por alguém que não conhecesse não estaria se sentindo muito bem com isso. Mas neste momento, quando Lin Lin viu esse diabrete, sua expressão mudou. Ela se curvou apressadamente e respeitosamente disse: então é o Sr. Kaiyang dos demônios celestiais de 7 estrelas. Esta jovem cumprimenta Sr. Kaiyang. Demônio celestial de 7 estrelas. Lin Ming já tinha ouvido esse título antes. Parecia que os demônios celestiais de 7 estrelas eram famosos no terceiro andar. Então esse diabrete aparentemente era um dos demônios celestiais de 7 estrelas. Não é de admirar que ele tenha sido tão arrogante, porque ele tinha forças para apoiar isso. Lin Ming ficou em silêncio por um momento, mas, nesse momento, uma transmissão de som de verdadeira essência em pânico de Lin Lin chegou aos seus ouvidos. Jovem herói Lin, não olhe para a expressão amigável do Sr. Kaiyang, na verdade ele é um indivíduo cruel e sanguinário. Ele usa meios extremamente maus e sádicos. Jovem herói Lin, você deve passar rapidamente. Se você o irritar, ele guardará rancor em seu coração. Será perigoso para você no futuro. Quando Lin Lin viu Lin Ming não respondendo, ela ficou um pouco impaciente. Ela temia que ele, de alguma forma, ofendesse Kaiyang. Ela tinha uma impressão muito boa de Lin Ming, então ela não queria que ele sofresse uma perda no futuro por causa disso. Com certeza, quando Kaiyang viu o olhar indiferente de Lin Ming, ele franziu o senho. Então, como se de repente ele pensasse em algo, o amável sorriso de Kaiyang retornou e ele tomou a iniciativa de se levantar. Se você não quer vir, tudo bem, então eu vou em vez disso. Kaiyang caminhou lentamente até Lin Ming enquanto balançava seu leque. Lin Lin estava com medo. Ela tinha ouvido falar que Kaiyang estava sujeito a humores que variavam descontroladamente. Se ele sorrisse, era provável que ele queria matar alguém. Ela subconscientemente recuou. Então, novamente, esta era a praça da cidade. As lutas eram proibidas aqui. Não importava quão grande fosse a coragem de Kaiyang, ele não mataria aleatoriamente alguém aqui. Esse pensamento a acalmou um pouco. Mas ela não podia ser culpada por se encolher indo para trás. No terceiro andar, era normal que um desafiante matasse um criado porque eles estavam insatisfeitos com alguma coisa. A mente de Lin Ming ficou em alerta, embora ele permanecesse calmo e concentrado na superfície. Ele sabia que quando chegasse aqui, era provável que encontrasse alguém que estivesse mirando ele. Quando Kaiyang se aproximou, Lin Ming juntou os punhos e disse: posso ajudá-lo? Essa questão que não era nem humilde nem arrogante fez com que o diabrete sorrisse. Quando ele sorriu, as dobras enrugadas em seu rosto se juntaram ainda mais, fazendo com que ele parecesse ainda mais repugnante. Lin Ming. Eu sou Lin Ming. Milímetro, ouvi dizer que você matou Xingtian. Lin Ming ergueu as sobrancelhas. Sim. Você está pensando em se vingar por ele. Vingança. Eu não tenho muito tempo a perder. Mas, quando você matou Xingtian, você deve ter pegado o anel espacial dele. A mente de Lin Ming ficou fria. Este diabrete veio aqui para isso. Ele concordou. Era impossível esconder algo assim. Haha. O diabrete riu 2 vezes. Então, ele mudou para uma transmissão de som de verdadeira essência e disse: no anel espacial de Xingtian, se eu não estiver errado, deveria haver uma conta preta, semelhante a vidro, do tamanho de um ovo de pombo. Está coberto de impurezas e é fria ao toque, certo? Lin Ming permaneceu em silêncio. Havia realmente esse tipo de conta dentro do anel espacial de Xingtian. Ela tinha sido habilmente escondido dentro de um frasco de pílula normal por um encanto. Se ele não tivesse olhado cuidadosamente através do anel de Xingtian, então ele realmente teria deixado passar.
Apesar de Lin Ming não ter entendido completamente a função dessa conta, ele pôde ver como Xing Tian a tratou com cuidado, além de um leve sentimento intuitivo, que essa conta era algo extraordinário. Vendo o silêncio de Lin Ming, o diabrete sorriu. Na verdade, ele não precisava que Lin Ming respondesse. Ele poderia aproximadamente adivinhar que essa conta havia caído nas mãos de Lin Ming. 1000 cristais de sangue demoníaco. Eu compro ela de você. O diabrete jogou um preço. Estes 1000 cristais de sangue demoníacos eram, naturalmente, cristais de sangue demoníaco de grau alto. Era igual a mais de 100.000 cristais de sangue demoníaco de grau médio. Sinto muito, mas não está à venda. Lin Ming recusou terminantemente. Ele poderia ganhar cristais de sangue demoníaco novamente, mas esta conta era provavelmente algo que não poderia ser comprado. Naturalmente Lin Ming não faria algo tão estúpido quanto vendê-la. Milímetro. Cai Yang franziu a testa. Ele não ficou com raiva, mas disse friamente, então, quanto você quer? Dê seu preço. Lin Ming disse, acabei de dizer que não vou vender essa conta. Cai Yang franziu o senho. Então você prefere fazer as coisas da maneira mais difícil, hein?